Não é fácil pregar numa solenidade como essa, não é? E eu tenho orado para perguntar a Deus o que seria relevante falar nessa noite para cada um de nós e para vocês que são os homenageados dessa noite. E aí comecei a estudar um pouquinho a história do Corpo de Bombeiros aqui. E aprendi algumas coisas. Algumas já foram citadas aqui, outras eu queria citar. A primeira coisa que eu aprendi é que, antes de existir Corpo de Bombeiro, como é que eram as coisas? E aí tinham os voluntários aguadeiros, que eram pessoas da cidade que tinham baldes e corriam quando tinha um incêndio, formavam uma fila, não é? E o balde ia indo cheio e voltava vazio, para ser outra vez enchido. E esses voluntários se colocavam nos poços da cidade, nas fontes da cidade, e aí várias linhas na direção do incêndio acontecia. Mas eu fico imaginando apagar um incêndio com um balde d'água. Quase nunca conseguiam. Outra coisa interessante é que hoje a gente tem todo um sistema de comunicação e você liga lá para 193 e já dispara todo um sistema e tem gente espalhada em toda a cidade, as corporações corretas. Como é que era antigamente? Então, especialmente no Rio de Janeiro, em cima de um dos morros tinha um canhão. E as pessoas ficavam olhando a cidade. Quando viam fumaça, eles davam 3 tiros de canhão. E aí as pessoas, eu não sei como, tá? Porque não diz isso lá nos livros, elas ficavam tentando descobrir qual era o bairro que tinha um incêndio. E aí tocavam as badaladas do sino da igreja de São Francisco, no Rio de Janeiro, e conforme o número das badaladas, eles sabiam, freguesia 1, freguesia 2, 3, e assim eles iam tentando se localizar. E o sino da igreja, que estava no bairro do incêndio, não parava de tocar o tempo todo, para dizer que tinha alguma coisa errada acontecendo. Interessante, né? Como é que funcionava isso tudo? Aí falaram da sociedade teuto-brasileira, né, que foi a primeira corporação aqui do Paraná organizada, né, para poder combater os incêndios. Eu tenho uma foto aqui de um treinamento deles. Eu não sei se vocês vão conseguir colocar essa foto lá no telão. Olha lá. Essa aqui é um treinamento, não é um incêndio verdadeiro, né? Onde tem a cadeia pública de Curitiba, em 1897, e a Câmara, né? A atual Câmara. Até hoje existe esse prédio que está lá. Agora, dá uma olhada no carro de bombeiro que está lá. Você consegue enxergar o carro de bombeiro? Tem um burro, não é isso? E uma pipa, tá? E aí com uma bomba manual, tá? Os bombeiros tentavam jogar água lá. Naquele tempo, em 1897, já era totalmente ultrapassado isso. E eles fizeram essa demonstração para pedir que fosse comprado pelo governo do estado um novo equipamento para o Corpo de Bombeiros. Levou 3 anos para essa decisão acontecer, para ser aprovado o dinheiro da compra, tá? E veio uma doação para isso, já havia um dinheiro. Essa primeira foi comprada com uma doação do imperador Dom Pedro II, mas já houve a decisão e foi então para comprar, mas levou mais de não sei quantos anos para chegar esse novo equipamento. E em 1901 houve um incêndio, e aquele pessoal bonito, tem uma outra foto aí, mostra para mim essa outra foto, desse pessoal aqui que era da Sociedade Teuto-Brasileira, e esses eram os fundadores desse grupo que tinha uma organização interessante. Os voluntários ficavam de plantão, tinha treinamento e tudo mais, se vestiam já bonitos assim, né? Apesar de ser uma corporação civil. E o que aconteceu é que em 1901 houve um incêndio de verdade, num hotel aqui em Curitiba, e muitos desses homens dessa foto faleceram nesse incêndio.
E por causa disso, essa corporação desapareceu. Acabou. E levou mais 11 anos para nascer o Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, ininterruptamente até hoje. É dessa história que a gente está falando aqui. Mas quando eu pensei nessa história e fiquei impactado com ela, eu me remeti à obra de Cristo Jesus e vi muitos aspectos semelhantes na obra de Cristo Jesus com aquilo que vocês realizam. E aí, com muito temor e muito tremor, eu fiquei pensando num título para essa mensagem. Aí eu passei por vários títulos, mas eu não consegui me desviar desse. Jesus, o bombeiro de Deus. E eu queria falar nessa noite sobre isso. Jesus, o bombeiro de Deus. Tem semelhanças incríveis entre a missão que vocês realizam e a missão, a obra do Senhor Jesus aqui na terra. E eu queria começar a olhar para cada uma delas que me vieram à mente enquanto meditava na palavra de Deus. No que Jesus é semelhante aos bombeiros, ou por que eu chamaria Jesus de o bombeiro de Deus? E logo no capítulo 19 do livro de Lucas, versículo 10, eu vou descobrir uma das razões, a missão de Jesus. A palavra do Senhor nos diz assim em Lucas 19, verso 10, a palavra do Senhor diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Vamos ler todos juntos? Você consegue enxergar lá o telão? Consegue ler? Consegue? Então vamos dizer juntos: porque quando eu olhei para esse versículo das Escrituras, eu vou descobrir que a missão do Senhor Jesus foi buscar e salvar. E eu acho que é parecido com a missão de vocês, né? Porque no passado era só incêndio, mas hoje, quando a gente olha para todo o espectro, né, da missão do bombeiro, ele tem busca e salvamento, ele tem a questão de incêndio, tem a prevenção de incêndio, tem a aprovação das áreas construídas, se elas estão de acordo com as regras, tem toda a parte de defesa civil que é coordenada pelos bombeiros. E eu fiquei pensando, como é que isso tem a ver com o Senhor? A palavra de Deus nos ensina por que Jesus veio a esse mundo. Às vezes a gente está tão acostumado, nós que vivemos num contexto de cristianismo, nós estamos tão acostumados à vivência do cristianismo, que a gente não se atina para a razão pela qual Jesus veio a esse mundo. Jesus veio buscar e salvar. Essa é a palavra de Deus. Aquele que estava perdido. Há uma coisa tremenda que está acontecendo no céu, nos bastidores do céu. E eu queria que você imaginasse isso agora. A gente está entrando nos bastidores do céu. E lá nos bastidores dos céus, no tempo da eternidade, que eu não sei precisar que tempo é esse, porque a eternidade é muito além do tempo, estão conversando as três pessoas da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E de repente eles estão olhando para eu e para você, para toda a humanidade. E eles olhando para essa humanidade, eles estão vendo algo terrível acontecendo. Como quem sabe aqueles primeiros que ficavam em cima da montanha para dar os tiros de canhão e que podiam ver ao longe algumas coisas que estavam acontecendo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo está vendo a humanidade, eu, você, cada ser humano perdido, se afastando dele, indo para longe dele, tentando achar um caminho de reconexão com Deus, mas não encontrando. E o pior é que Deus estava vendo, e a Trindade Divina estava vendo, que o fim de tudo isso era algo
terrível, porque havia um destino eterno. Talvez o homem não entendesse naquele momento o risco e o perigo que ele estava vivendo. Como às vezes vocês vão orientar alguém que não entende o risco e o perigo que estão vivendo. E Deus lá dizendo: olha, está vendo? Aqueles meus filhos estão se perdendo. E olha, existe um inferno. Tem gente que não gosta que a gente fale essa palavra, mas é verdade, existe um inferno. A palavra de Deus diz isso, que há um destino eterno para as nossas almas. E aí o Senhor olhou para tudo aquilo e disse: olha, não dá para ficar assistindo sem fazer nada. Eu acho que é aquilo que vocês sentem também. Quando surge um perigo, quando surge uma situação, e vocês dizem assim: não dá para ficar aqui assistindo sem fazer nada. E por isso aquele juramento. Porque quando a gente vê a tragédia acontecendo, a gente não pode ficar sem fazer nada. Eu me lembro de um colega pastor, lá em Niterói, quando caiu aquele morro lá de Niterói, e esse pastor então disse: olha, eu não podia ficar assistindo, eu tirei as minhas roupas e entrei no meio da lama para ver se eu conseguia ajudar a tirar alguém de lá de dentro, porque quando a gente vê o perigo, não dá para ficar sem fazer nada, e lá está a Trindade Divina. E então eu imagino, eu não sei como, porque a Bíblia não diz os detalhes, mas diz que houve um plano secreto do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para salvar cada ser humano, para que ele não precise ir para o inferno. A Bíblia diz que esse plano era tão secreto que nem Gabriel, o anjo superior, comandante da tropa dos anjos, sabia qual era o plano. Só Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É claro que eles estavam vendo algumas coisas acontecerem, mas eles não entendiam muito bem como e porquê. E no plano secreto, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo determinaram uma coisa: nós vamos nos esvaziar da nossa glória para caber na forma humana, e vamos andar com esse povo nessa terra, e vamos ensinar-lhes o caminho. E como a consequência natural dos pecados é a morte, então um de nós vai morrer e vai tomar o lugar destas pessoas lá na cruz. E aí eu imagino que foi um voluntário que se apresentou, Deus Filho, e disse: estou aqui, pode me mandar. E então Deus esvazia a sua glória, diz a Bíblia, para caber na forma humana, o infinito caber no finito, e nascer aqui entre nós. E ele passa esses 33 anos aqui com uma missão: buscar e salvar o perdido. Ele anuncia uma mensagem, a mensagem é chamada de Evangelho, uma boa notícia, há esperança, há salvação. Ele faz prodígios e sinais para revelar e dizer: olha, o que eu estou falando não é somente uma palavra, mas é a verdade de Deus comprovada pelos prodígios e sinais. Mas não para aí. E chega um dia que ele morre na cruz, e a Bíblia diz que naquele dia, Jesus, o Filho de Deus encarnado, o Deus que se fez homem, tomou os nossos pecados. E a palavra de Deus é muito forte, no livro de Coríntios diz: e ele se fez pecado por nós. Aquele que não tinha culpa nem pecado, não somente tomou o nosso lugar, mas se fez pecado por nós. E a Bíblia continua a dizer algumas coisas que a gente às vezes não sabe. Sabe o que aconteceu entre a morte e a ressurreição de Jesus? Ele desce a um lugar na Bíblia chamado Hades, que nós chamamos de inferno. Ele desce àquele lugar para tomar das mãos de Satanás duas chaves: a chave da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele ressuscita ao terceiro dia, ele aparece aos seus discípulos e dá uma missão para cada um que crê no nome de Jesus:
vão por todo o mundo e falem dessa boa notícia. Há esperança, porque eu vim buscar e salvar o que estava perdido. E aí essa notícia chega para nós. Chega para mim, chega para o Coronel Fábio, chega para o Coronel Juscelino Simiano, chega para cada um de vocês, com cinto elástico ou sem cinto elástico. A corporação usa cinto elástico? Aqui não. Agora não mais, nem em festividade. Esporadicamente, era o símbolo dos bombeiros, né? Então, não importa. Ou sem farda nenhuma, que está aqui. E diz assim: tem uma boa notícia. Jesus veio buscar e salvar você. Quem é que estava perdido? A Bíblia diz que todo ser humano estava perdido. Estava indo para um mesmo destino. E por isso Jesus veio a esse mundo. Quando eu comecei a olhar para essa realidade, eu pensei assim: Jesus é o bombeiro de Deus, porque Ele veio buscar e salvar cada um de nós. Mas a grande tristeza de quem tem uma missão assim, não é o esforço e nem o trabalho para socorrer e salvar, mas a grande tristeza vem quando, apesar de todo o esforço e trabalho, nós encontramos pessoas que não querem ser salvas. Ou porque não enxergam a necessidade, ou porque de uma maneira tola não percebem que a sua vida vale mais do que coisas que ele deseja buscar antes de ser salvo, né? Eu fico pensando assim, lá naquele treinamento que a gente recebe no avião, diz assim: olha, você, quando vê a situação tal, etc., tem que sair, não pega nada, tira o seu sapato, não pega nada, não infla o negócio lá de salva-vidas dentro do voo tal. Eu acho que tem gente que vai abrir aquela portinhola ainda para pegar uma maletinha. Você acha que vai ter ou não vai ter? E diz assim: mas é burro, né? Dá vontade de falar, não dá? Fala a verdade. É burro. Vamos falar baixinho. É mesmo. Porque o que vale mais? A vida ou uma maletinha? Mas quando a gente fala de fé, nós estamos falando de alguma coisa muito parecida, porque às vezes Jesus vem para buscar e nos salvar. Cada um de nós estamos em perigo, precisamos da graça de Deus, da intervenção de Jesus, do perdão dos nossos pecados, do socorro do céu, e Ele bate na porta do nosso coração e diz assim: eu estou muito ocupado, volta daqui 10 anos que eu vou pensar nesses assuntos, porque agora eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. Eu acho, queridos, que o Senhor olha e diz assim: Ele não está entendendo, ou ela não está entendendo o que está acontecendo. Então, se hoje Jesus bater a porta do seu coração, não fica olhando para as coisas que estão à sua volta, porque essa missão de Deus é tremenda para a minha vida e para a sua vida. Mas há um segundo aspecto pelo qual eu creio que Jesus é o bombeiro de Deus, e tem muito a ver com isso. É a urgência dessa busca e salvamento. No próprio capítulo 19 do Evangelho de Lucas, versículos 41 a 44, tem uma cena impressionante. A palavra do Senhor nos diz assim: quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela e disse: ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso, pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque, vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores, e não ficará uma pedra em cima de outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-lo. Esta cena nos fala da urgência dessa salvação.
Quando Jesus chega a Jerusalém, e é interessante que ele vai chorar pela cidade, na semana anterior à sua morte e crucificação, e ele está aqui no Monte das Oliveiras, tem um vale, e Jerusalém está no outro monte, o Monte Sião, do outro lado, e ele está aqui olhando do Monte das Oliveiras para a cidade de Jerusalém, uma visão muito bonita. Tem hoje um mirante lá, você pode chegar lá e olhar todo aquele vale, e pode fazer a caminhada de Jesus. Então você desce o vale, sobe aquela colina para chegar em Jerusalém, e Jesus parou ali onde talvez fosse o mirante, e ele olha para a cidade e ele começa a chorar. Sabe o que eu imagino? Que naquela hora as visões de Deus estivessem na mente do Filho de Deus, o futuro, aquilo que iria acontecer, que aquela cidade seria destruída, que o general Tito ia chegar com os exércitos romanos, sitiar aquela cidade, e não ia ficar pedra sobre pedra, e o que sobra daquela destruição está lá no muro das lamentações, mais nada. E Jesus está vendo as cenas, as coisas acontecendo, e como um bombeiro de Deus, ele não consegue se conter, ele chora. E aí ele faz um lamento. O lamento dele é o seguinte: que pena que vocês não enxergaram, que vocês não entenderam, que vocês não perceberam que agora é a hora da salvação, que agora é a hora da salvação, que eu vim aqui para que essas coisas não acontecessem nessa cidade, se fosse recebido por vocês como o Messias de Deus, porque eu vim aqui para buscar e salvar o que se havia perdido. E às vezes a gente não entende que a urgência da nossa vida em tomar decisões espirituais envolve o agora de Deus. Talvez você vai me dizer, mas por que será que Jesus chorou dessa maneira, se houve ainda alguns anos entre a morte de Jesus e a queda de Jerusalém? Porque aquele era o momento mais propício. E depois daquele instante, o coração daquela gente foi se endurecendo, se endurecendo, se endurecendo, a ponto de não enxergarem mais os propósitos de Deus. O que eu aprendo é que quando Deus toca o nosso coração, quando Ele fala a nossa alma, quando Ele quer intervir na nossa vida, o tempo de Deus, ainda que seja a eternidade, Ele envolve um agora, circunstancial, tremendo e maravilhoso. Vocês sabem, quando estão trabalhando em situações de perigo, que existe um agora circunstancial, que aquela hora é a hora crucial, que talvez não dê para a gente dar um passo a seguir, que a gente não sabe o que vai acontecer em seguida, e que a gente tem que aproveitar aquela oportunidade. E quando eu olho para Jesus chorando na entrada de Jerusalém, ou olhando para a cidade, eu estou olhando para o Deus que se fez homem, dizendo: que pena que o agora dessa cidade, que o agora desse povo, que o agora dessa multidão de gente está passando, e eles não são capazes de enxergar. O agora. Eu nunca fiquei tão impactado com esse agora de Deus, quando alguns anos atrás eu fui fazer uma visita no meio da madrugada. Pode ser que você não creia nisso, mas a gente que lida com coisas espirituais sabe o que eu estou falando. E eu fui, ligaram para minha casa no meio da madrugada, e era uma família dizendo assim: pastor, o senhor pode vir aqui no meio da madrugada? Eu falei: o que está acontecendo? Nosso filho de 40 e tantos anos de idade está endemoniado, e nós precisamos da sua ajuda. Aí eu peguei o carro, e antes de sair de casa eu pedi que Deus me desse uma palavra.
E aí então Deus me deu aquela palavra, eu fui chegando e no caminho eu fui orando: Senhor, dá lucidez a esse homem, para que eu possa ali anunciar a palavra que o Senhor me deu. E a hora que eu fui chegando com o carro perto da casa daquele homem, estava uma cena grotesca, esse homem andando de 4 na calçada como se fosse um bicho, o pessoal da casa, naquelas portas antigas que você abre uma tampinha, uma janelinha na porta para ver, não tem um olho mágico, tem uma janelinha, e o pai, o velhinho, já de mais de 75 anos de idade, olhando para fora, o filho rosnando e caminhando pela rua, e eu encosto o carro do lado dele, e quando abro a porta do carro, aquilo que eu tinha pedido para Deus aconteceu. Aquele homem teve lucidez, sentou-se no chão e acordou. E eu disse: Walter, você sabe quem eu sou? Eu sei, sim, o senhor é o pastor da igreja. Isso, Walter. Então eu quero entrar na sua casa para conversar com você. E aí então fui entrando na casa e estava lá o papai com a janelinha aberta e disse: tudo bem, pastor? Tudo bem, abra a porta aí, seu Mário. E ele disse: tem certeza, pastor? O negócio está feio. Eu falei: não tem problema não, pode abrir a porta. E aí mandei todo mundo embora, sentei na sala com o Walter, e falei: Walter, você sabe o que aconteceu com você, Walter? Ele disse: não sei não, pastor, então eu vou te contar. Você ficou endemoniado aqui, rapaz. Você fez um estrago tremendo aqui na sua casa. Você estava andando que nem bicho ali na calçada. Eu pedi a Deus que antes que chegasse aqui você tivesse lucidez, porque Deus me deu uma palavra para você. Eu quero dizer a palavra que Deus me disse para você. E comecei a falar para ele que ele precisava tomar uma decisão firme, porque só Jesus podia libertá-lo, que essas coisas iriam piorar na vida dele, a ponto dele perder a lucidez, se ele não entendesse que Jesus queria salvá-lo. E aquele homem estava lúcido, e ele olhou bem para mim e disse assim: pastor, o senhor sabe, eu tenho alguns sonhos, eu quero ser um cantor popular, por isso eu trafego pela noite, e se eu tiver que parar de beber e de fumar e de cantar nas boates, eu prefiro viver com o diabo do que com Deus. E eu disse: Walter, você não sabe o que você está falando, Walter. Não, eu sei sim, pastor, eu tenho um sonho, o que me interessa é o meu sonho. E eu disse para ele assim: querido, você não vai alcançar nem o teu sonho, e vai continuar perdido, porque Deus está te dando uma grande oportunidade de você ser livre hoje. Ele disse: eu não quero não, pastor, eu estou bem do jeito que eu estou. Falei: você sabe o seu futuro, Walter? O seu futuro, a palavra de Deus disse isso, você vai terminar numa clínica psiquiátrica, vai ficar internado, vai acontecer isso. Ele falou: eu tenho um sonho, eu vou perseguir o meu sonho, e ponto final. A história do Walter é muito triste, porque a palavra de Deus se cumpriu literalmente. Agora você pode imaginar a angústia do meu coração, porque naquela noite Deus me deu uma visão, uma percepção do que ia acontecer, e a gente está lá e dizendo assim: Jesus veio aqui bater na sua porta para buscar e salvar, porque você está perdido, homem. Ele diz: não, pode deixar que eu estou bem, eu me viro. Eu sei que esse é um caso extremo que marcou a minha vida, mas é triste a gente ver que as pessoas não percebem a urgência do momento que estão vivendo. Se Deus falar ao seu coração, diz a Bíblia, não endureça o seu coração, porque se a gente endurece o coração, a gente perde o que Deus preparou para nós. A mão do Senhor veio para abençoar, para buscar, para salvar, para trazer para perto. E só tem uma pessoa que pode impedir que isso aconteça: você mesmo. Porque se há uma coisa que Deus não faz, é invadir a vida de cada um. O que a palavra de Deus vai ensinar é que hoje o Senhor Jesus está batendo na porta do seu coração,
E diante de alguns ele até chora, pois ele sabe da urgência de uma tomada de posição antes que o dia mau venha. E o pior é que para alguns as sirenes de alarme estão tocando alto e eles não ouvem, e se ouvem, desconsideram. Alguns prédios hoje têm sirenes de alarme de incêndio, né? E eu estava num prédio um dia, tocou sirene de alarme de incêndio, e eu disse: que barulho é esse? Ah, não sei não. Eu falei: mas isso aqui não é a sirene de alarme de incêndio? Ele falou: talvez, então nós não vamos sair. Ele disse: não sei não, eu acho que isso aqui é só um treinamento, não precisa sair agora não. Não é verdade isso? Tem gente fazendo isso o dia todo. Olha, não duvide não, vai encontrar alguns assim. Última coisa que eu queria deixar com você. Lucas 19:41 diz assim: quando Jesus chegou perto de Jerusalém, viu a cidade, chorou com pena dela. Eu quero dizer para você qual foi a grande motivação do céu. A grande motivação do céu foi a compaixão. Por isso Jesus chorou pela cidade, pelas pessoas, como Ele ainda chora por aqueles que estão se perdendo. E é tremendo isso, porque quando Jesus fala ao coração da gente, ainda que Ele veja toda a urgência, ainda que Ele veja o destino eterno, que uns acreditam ou não acreditam, mas Ele sabe o que é verdade. Ele vem para nós cheio de amor, misericórdia e graça. E quando Ele bate a porta do nosso coração, Ele vem aqui e diz assim: eu vim aqui para buscar você, e diz o seu nome. Isso é uma coisa maravilhosa. A gente não sabe os nomes das pessoas que a gente vai tentar buscar, mas a Bíblia diz que Jesus sabe o seu nome. E vou dizer mais, Ele sabe até, diz a Bíblia, quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Bom, para alguns é fácil, né? Porque tem uns que não tem, então aí fica fácil. Mas Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. E a Bíblia diz que mais ainda, antes que você fosse concebido, Deus, antes da fundação do mundo, já sabia que você ia existir. E a Bíblia diz ainda mais, que quando você foi concebido, cada célula do seu corpo, que foi se multiplicando, o Senhor te amou, e viu, e acompanhou. Hoje a gente vai assistir o ultrassom, né, do bebê, em 3D, né? E parece umas imagens assim, tal. Agora imagina a tecnologia do céu vendo isso ao vivo e a cores. Ele te viu. E quando Ele bate a porta do meu e do seu coração, dizendo: olha, eu tenho algo novo para a tua vida, eu tenho uma proposta diferente de vida, eu quero ser o seu Senhor, eu quero habitar o seu coração, eu quero te ensinar a viver cada dia. Não é um déspota que está fazendo isso, é aquele que nos amou, a ponto de tomar o nosso lugar na cruz do Calvário. Nessa noite eu queria terminar esse culto orando com você e falando do bombeiro de Deus. Ele não tem os paramentos antigos, nem os novos, mas Ele traz no seu corpo as marcas da cruz. Ele traz no seu coração o amor e a compaixão que fizeram Ele descer do céu. E traz o poder que é capaz de perdoar os pecados, de transformar uma vida e de fazer diferença a cada dia. Muitos dos que estão aqui nessa noite podiam contar histórias para vocês, de como era a sua vida e como Jesus está transformando a sua vida. Alguns histórias dramáticas, outros histórias muito simples,
como eu, um garoto de 12 anos, que foi impactado por uma mensagem, chega na sua casa, fecha a porta do quarto e diz: Deus, se é verdade isso, o Senhor pode falar comigo? Eu quero te conhecer. E desde aquela época até hoje, o Espírito Santo tem falado ao meu coração e eu tenho conhecido a presença dele na minha vida. As histórias são diferentes, os tempos são diferentes, as circunstâncias são diferentes, mas a verdade central é a mesma. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. E sabe quem estava perdido? Eu, você, cada um de nós. E que nós precisamos segurar na mão do Senhor Jesus e deixar Ele guiar a nossa vida, não apenas para uma circunstância. Eu tenho aprendido que a bênção de Deus não é um fato, não é um episódio, é uma companhia santa, onde o Espírito Santo de Deus habita o nosso coração, e o Salvador Jesus é o Rei da nossa vida, que nos conduz todos os dias. Nessa noite eu queria orar com você. Enquanto eu estou falando aqui, está acontecendo algo que só Deus pode fazer, porque eu sou humano, pecador, cheio de defeitos. Mas enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo de Deus vai batendo na porta dos corações e dizendo: filho, eu hoje quero escrever uma nova história na tua vida. Filho, hoje eu quero te abençoar de uma maneira diferente. Filho, eu hoje quero fazer a catedral mais imponente da terra dentro do seu coração, porque aí no seu coração eu quero habitar. Filho, eu quero segurar na tua mão todos os dias e te ensinar o próximo passo. Filho, eu vim buscar e salvar você. Vem comigo, segura na minha mão. E aí as respostas podem ser tremendamente inteligentes, quando a gente se entrega na mão do Salvador, ou tremendamente tolas, quando a gente luta com o Salvador. E a história é tua, a caneta está com você e você que escreve. Nessa hora, nós sempre fazemos isso aqui no culto, é um tempo de oração, e é um tempo de entrega e de consagração. Se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, que você precisa de um Salvador, para juntar os caquinhos da vida que estão quebrados, para reconstruir áreas que você nem sabe como lidar com elas, para tomar você nas suas mãos e levá-lo na direção da vida eterna. Então, se hoje o Espírito Santo está falando com você e você quer responder à voz do Espírito, eu vou convidar você a vir para frente para a gente orar juntos. E eu sempre explico por que eu faço isso. Não é porque esse lugar é mais santo, ou porque a oração do pastor é mais poderosa, porque o poderoso é aquele que ouve a oração e não aquele que faz. E aquele que ouve a oração é Jesus. É porque não tem jeito da gente ser salvo, da gente ser envolvido em graça, se a gente não se entregar na mão dele. E a primeira coisa que você vai sofrer tentação de fazer aqui hoje, é dizer assim: tudo bem, Jesus, entendi, legal, eu vou fazer do meu jeito, vou ficar aqui no meu canto. Mas o que ele está tentando dizer para você a vida inteira é que do teu jeito não funciona. Ou é tudo ou é nada. Ou você se coloca na mão dele do jeito dele, para ele fazer a vontade dele, ou não funciona. E aí então esses passos que você vai dar, na verdade, são passos de fé para você. Quando você está dizendo: estou abrindo mão da minha própria vontade, para me colocar nas mãos do Todo-Poderoso, Senhor da minha vida. Se há alguém aqui, lá na galeria, aqui embaixo, em qualquer lugar, que o Espírito Santo de Deus esteja falando, de farda ou sem farda, porque, queridos, diante de Deus não tem farda, só tem gente, só tem ser humano.
Então não importa. Então eu convido você para descer, vir aqui nessa direção e a gente se apresentar diante de Jesus. Jesus, estou aqui. Jesus, segura aqui na minha mão. Quem precisa sou eu. Então, se o Espírito de Deus está falando, pode vir, filho, vem para cá, filho, vem aqui. Se o Espírito de Deus está falando com você, vem, em nome de Jesus, pode vir. Aqueles a quem o Espírito Santo de Deus está falando, vem, nós vamos orar juntos, nós vamos colocar nas mãos do Todo-Poderoso, pedir a intervenção dEle nesse tempo, porque o tempo de Deus é agora, e quem precisa de um Salvador, sou eu. Quem precisa de um Salvador, sou eu. Quem precisa da intervenção de Jesus, sou eu. Quem precisa da misericordiosa graça dEle, sou eu. Esposa, marido, se vocês estão vivendo essa batalha juntos, um cutuca o outro e diz, olha, nossa casa está precisando de um Salvador que entre lá dentro, Jesus. Vamos convidar Jesus para entrar na nossa vida, no nosso coração, no nosso dia a dia, a tomar nas mãos dEle a nossa alma e nos ensinar a viver cada dia. Quem mais o Espírito Santo de Deus está falando? Vem, em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus fale com você. E se Ele estiver falando, a Bíblia diz, não endureça o seu coração, porque a hora de Deus é agora. Eu vou pedir uma gentileza agora, eu vou pedir que alguns irmãos aqui da igreja venham aqui à frente, e que cada pessoa receba um abraço aqui. Agora você não vai fazer nada, você só vai abraçar, tá? É como simbolicamente a gente pudesse dizer, o Senhor está ouvindo, você não está sozinho, tá? Então eu queria que alguns irmãos viessem aqui só para dar esse abraço, e depois a gente vai orar juntos aqui. Eu vou fazer uma oração por você, você vai orar junto, depois quem sabe esse companheiro de oração possa orar por alguma coisa específica que está no teu coração. Ó Senhor, tem uma área da minha vida que estou precisando de uma intervenção hoje. Você não precisa contar toda a história, você vai dizer, ó, ora por essa área, daqui a pouquinho ele vai orar especificamente por você. Tem gente sozinha aqui, tem um casal sozinho, tem uma senhora que está sozinha, tem outra aqui, tem um rapaz aqui que está sozinho, vocês estão sozinhos também, não chegou ninguém ainda, aqui, eu preciso de mais gente que possa nos ajudar, tá? Os colegas pastores que estão aqui, que possam nos ajudar, os diáconos, os líderes de célula que estão aqui, que possam nos ajudar, venham para cá. Ó, tem um casal aqui, tem um jovem, outro aqui, eu vou ficar aqui aguardando você chegar para orar, para dar um abraço. Preciso de uma senhora que vem aqui para frente, para abraçar aqui, ó. Isso, vem aqui. Aqui, tem uma senhora aqui, tá? Quem mais? Eu preciso de outras mulheres. Tem mulheres aqui que possam orar com a gente? Vem aqui, rapidinho, gente, vamos rápido, tá? Tem uma outra senhora aqui, tá? Tem uma jovenzinha aqui, tá? Tem um casal que está sozinho ainda lá, olha, estão fugindo de você. Isso, vem aqui, ó. Esse aqui já está orando, vem para cá, mais para frente, isso, aqui. Quem está sozinho, dá um sinal que eu já me perdi aqui. Tem uma senhora que está sozinha aqui, quem pode vir orar? Você vai orar com ela? Vem aqui pela frente, ó. Deixa ela passar aqui, tem uma senhora bem aqui, isso. Todo mundo tem um companheiro de oração, tá? Então agora a gente vai orar, tá? Agora todo mundo fica quietinho, a gente só vai orar agora. Agora, espera um pouquinho antes de você falar, companheiro. Vamos orar, tá? A primeira oração é a sua, tá? Quando a gente abre a porta do coração e entrega as chaves da vida para Jesus. Eu não sei o que isso significa na tua vida, mas abre a porta do coração e entrega a vida para Jesus. Jesus, está aqui a chave. Abre, mexe, faz o que o Senhor quiser, porque eu preciso que o Senhor entre e seja o meu Salvador. Fala isso para Ele, com as tuas palavras. Agora eu quero orar por você. Querido Senhor Jesus, aqui estão pessoas, eu não sei o nome delas, mas Tu sabes.
Eu não sei, Senhor, o que se passa na vida delas, mas Tu sabes. E eu quero te pedir, abençoa essas vidas no poder do Teu nome. Que o Senhor se revele na vida delas. Que o Senhor fale com elas. Que a bênção seja o Senhor na vida dessas pessoas. Pai, que os pecados possam ser perdoados pelo sangue que o Senhor Jesus verteu na cruz do Calvário. Que toda algema de Satanás colocada sobre essas vidas seja quebrada em nome de Jesus. E que haja, Senhor, salvação eterna. Que haja intervenção poderosa hoje no dia a dia. E que a Tua bênção os acompanhe. É aquilo que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Agora você vai ficar aqui, todo o povo vai ficar de pé, vai dar as mãos, e o companheiro de oração tem duas missões. Vai perguntar: olha, tem alguma área específica da sua vida que você gostaria que eu orasse? Aí você vai dizer: tem essa área aqui, ora, e essa pessoa vai orar por você. A segunda missão é convidar você a participar de um grupo pequeno que a gente chama de célula, na casa das pessoas, tá? Para que a gente possa orar juntos e crescer juntos, tá? Então essas são as duas missões do companheiro que está aí com você. Enquanto isso eles estão orando, conversando, nós vamos cantar louvores a Jesus, o meu Salvador. Jesus é o meu Salvador, é o seu? Então se Ele é o seu Salvador, adore a Jesus, de corpo e alma. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça, pela minha vida, Jesus, este é o Teu sangue.
nosso Salvador amado. Aleluia. Esse Senhor, através da sua salvação eterna, nos dá alguns presentes. Então aproveita os presentes que o Senhor Jesus está dando para você. Primeiro, a sala do trono de Deus está aberta para você. A palavra de Deus diz, olha, você pode entrar com ousadia na sala do trono, porque você tem um sumo sacerdote que intercede por você, Jesus. Então, a Bíblia fala, fecha a porta do teu quarto, fala com Ele em segredo, e Deus vai ouvir a sua oração. Você não precisa de nenhum intermediário, Jesus te leva direto ao Pai. Então, fala com Ele, aproveita a bênção, a sala do trono de Deus está aberta para você. Segunda bênção que Deus promete para nós, é que quando a gente invoca o nome de Jesus para ser o nosso Salvador, Ele abre as janelas dos céus e derrama sobre nós o seu Espírito Santo. E eu quero dizer para você, você tem um professor particular. O Espírito de Deus vai encher o teu coração e vai ser o seu professor particular. Ele vai falar com você, e você vai ter que aprender a ouvir a voz dele. Ele vai dizer, olha, esse caminho não é o melhor, é aquele. E aí você vai dizer, não, mas eu já fiz aqui meus prós e meus contras, mas não é assim. O Espírito de Deus testifica no nosso coração que nós somos filhos dele e a gente pode ouvir a voz dele. Então ouça a voz do Senhor. Terceiro presente que Deus te deu, é que a Bíblia, que poderia ser tão difícil para a gente entender, quando a gente começar a lê-la, esse professor particular, que é o Espírito Santo, vai abrir os nossos olhos para compreender a palavra. Então uma dica, pega lá o Novo Testamento, começa a ler, quem é Jesus? Uma dica, começa pelo Evangelho de Marcos. Você vai perguntar, por quê? É o menor. Aí você vai fazer uma leitura panorâmica, pula lá para o livro de Atos dos Apóstolos, por quê? É a continuação da história. E depois, continua lendo o Novo Testamento, porque você tem um professor particular, o Espírito de Deus, que vai te ajudar, e vai colocar até, se você tiver uma dúvida, ele fala, mas às vezes ele coloca pessoas ao nosso redor, para ilustrar as verdades dele. E a quarta coisa tremenda, é que tem uma promessa de Deus que vai se cumprir, né? A promessa é, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ninguém vai roubar de você essa companhia. Começa aqui, agora, andando com Deus, mas não termina, porque se vier a morte, a palavra de Deus diz que nós somos recebidos no céu do Todo-Poderoso, pelo Senhor Jesus. E se vier o fim do mundo, a Bíblia diz que num piscar de olhos, nós seremos arrebatados nas nuvens e receberemos o corpo transformado que Jesus mesmo recebeu depois da ressurreição, e todos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e estarão com eles lá nas nuvens. Ninguém pode separar você do amor do seu Salvador. Essa é a bênção. Anda com Jesus. Anda com Jesus, anda com Jesus. Fala para quem está perto de você, ó, anda com Jesus. Ele é o nosso Salvador, anda com Jesus. Eu quero terminar agradecendo a corporação.